E os bastidores da saída de Ener Valencia do Inter. Te trago aquilo que fica acordado nesse encaminhamento do equatoriano rumo ao Pachuca do México. Quanto o Inter economiza com essa negociação, quanto também o Inter vem economizando ao longo da temporada 2025. Ener vai ter um substituto ainda nessa janela de transferências? Te trago isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. É muito importante para que a gente continue crescendo por aqui e chegue na marca de 10 mil inscritos, tá? Então vai lá, deixa o teu like também, já te inscreve no canal que vai estar ajudando muito a gente a crescer por aqui, fechou? Vamos lá, gente! Vamos falar primeiro, né, recapitulando tudo o que aconteceu da noite de ontem até o dia de hoje, nessa negociação envolvendo Ener Valencia, tá? Primeiro, o grande ponto de tudo isso foi que depois da partida de ontem do Equador, né, despedida do Ener no país local, também é bom a gente ressaltar isso, ele joga a Copa do Mundo ainda pela equipe do Equador, pela seleção do Equador, mas depois disso o Ener Valencia ele vai se aposentar da seleção. Então foi o último jogo, possibilidade, né, pelo menos foi isso que foi colocado, que foi o último jogo dele lá no Equador, né, lá no país local. E aí o Ener, né, foi pro jogo, Equador e Argentina, Ener conseguiu cavar uma expulsão do Otamendi, né? O Otamendi acabou fazendo uma falta no Ener, porque o Ener ia ficar de cara pro gol, então o Otamendi acabou optando pela falta. Na sequência tem um pênalti para a seleção do Equador, o Ener Valencia vai lá, converte, faz seu último gol, pelo menos, né, no país local. Depois da partida, gente, existe uma situação muito importante que eu deixei separado aqui pra gente falar, que é a aspa, né, as aspas do empresário do Ener Valencia, que ele conversou, né, lá no Equador com a imprensa equatoriana. E o Gonzalo Vargas, ele pós-jogo admitiu a possibilidade do Ener deixar o Inter. Ele fala: há uma possibilidade de troca de equipe que está sendo analisada para chegar na melhor maneira possível ao Mundial. Por que isso? Porque hoje o Ener Valencia ele é reserva no Inter, né? O Ener Valencia ele é a terceira opção do Roger Machado para uma partida. Começa com o Ricardo Matias, depois o Roger acaba optando pelo Rafael Borré na maioria das vezes, e aí sim chega no Ener Valencia. E aí para um cara que está se preparando, tem uma Copa do Mundo pela frente, a gente vem falando isso para vocês nesses últimos tempos. Olha, o Ener está aqui e o que está acontecendo ele está se preparando para a Copa do Mundo. A gente vê uma entrega muito pequena dentro dos jogos, mas no treinamento o Ener Valencia ele continua sendo muito profissional e continua sendo profissional no campo, mas aparentemente o Ener Valencia já não estava mais se incomodando com críticas, já não pensava também muito grande de conseguir tirar a titularidade do Ricardo Matias, de ficar à frente do Rafael Borré, estava tratando como tanto faz. E aí o Gonzalo Vargas admitiu essa possibilidade. Só que na sequência tem a informação que também vem lá da imprensa equatoriana, até porque o próprio empresário deixou vazar lá depois da partida entre Equador e Argentina, de que o Ener estava encaminhado para ser um novo reforço do Pachuca do México. O alemão, como vocês sabem, ele estava atuando na última temporada pelo Real Oviedo, né, que pertence ao grupo Pachuca. O alemão acaba saindo do Real Oviedo e vai atuar no Pachuca. Só que ele fica muito pouco tempo, né? Acho que ele ficou um mês mais ou menos lá no Pachuca, e o Pachuca acabou recebendo uma oferta do Rayo Vallecano, e o Rayo Vallecano tirou o alemão da equipe do Pachuca e levou de volta para o futebol espanhol. Tanto que acabou sobrando um valor aqui para o Inter, porque o Inter tinha 30% do alemão. Só que o Pachuca ficou sem centroavante. E aí viu no Ener Valencia uma grande possibilidade. E ele retorna também ao futebol mexicano. Se eu não me engano, o Ener ou tinha jogado no Pachuca, mas eu tenho certeza que ele jogou no Tigres do México. Isso eu tenho certeza, tá? Esse é uma das situações, né, que a gente traz para recapitular um pouquinho dessa situação envolvendo o Ener Valencia. Depois disso, obviamente, a gente começa a tentar conversar com a direção do Inter para saber até que ponto isso é verdade, até que ponto, porque lá estavam cravando, olha, tá fechado, o Ener Valencia é jogador do Pachuca. Só que o que a gente teve é um encaminhamento, né? De fato, existia uma situação bem avançada já nessa negociação, só que o Inter está buscando o quê? E vai ser anunciado nas próximas horas. Rescisão contratual com o Ener Valencia. Ou seja, o Inter hoje busca
ter uma economia daqui até o final do contrato do Enner, que se encerra na metade do ano que vem, de mais ou menos 14 milhões de reais, tá? Que seria o que o Enner teria a receber de luvas e de salário até o final desse contrato. E o Inter ainda queria manter 50% dos direitos econômicos do Enner Valencia. Ou seja, daqui a pouco o Enner Valencia vai para o futebol mexicano, vai muito bem com a camisa do Pachuca, e aí acaba sendo vendido, seja para a MLS, daqui a pouco para o mundo árabe, e o Inter, deixa 50% aqui, porque aí sim eu consigo ainda recuperar tudo aquilo, ou uma parte do que eu gastei com o Enner Valencia sendo o jogador do Inter nesses últimos 2 anos. O Inter pensou pelo menos nessa maneira. Ainda existem conversas, estão trabalhando nessa situação, mas dá tudo certo para ele rescindir esse contrato e aí sim ser anunciado como novo reforço do Pachuca, com principalmente essa economia de 14 milhões de reais até o final do contrato do Enner Valencia, tá, gente? Vocês perguntam muito, tá, Juliano, beleza, mas e aí, vai ter uma reposição para o Enner Valencia? Primeiro, que o Inter tem até o dia 12 agora para contratar, jogadores que estão livres também no mercado. Um grande ponto nisso tudo. Os nomes hoje no mercado estão muito escassos, tá? Estão muito escassos. Hoje, durante a live do Jário, eu falei, cara, um dos nomes que está livre no mercado, que aceita e topa um valor abaixo de R$1 milhão, que gostaria de receber algo em torno de R$900 mil mensais, é o Aboubakar, Vicente Aboubakar, camaronês, jogou no Besiktas, jogou no Porto, e seria uma opção, mas é aquilo, um jogador que daqui a pouco tem que dar 1 ano de contrato, ele já estava num segundo escalão do futebol turco, porque ele sai do Besiktas, vai para um outro time um pouco desconhecido, bem desconhecido na verdade, futebol turco, não consegue tão bem, tanto que ele hoje está livre no mercado. Uma outra opção, vai na Série B, o artilheiro da Série B, o Pedro Rocha, que atuou no Grêmio, foi muito mal em Atlético Paranaense, foi mal em Cruzeiro, e tu não sabe se pode dar uma resposta, mas é uma opção porque está na Série B e tu consegue trazer um jogador de Série B ainda nessa atual janela que fecha no dia 12. Então assim, o mercado ele é muito escasso, o Inter trabalha com essas opções, porque o Inter entende que daqui a pouco pinta um negócio de ocasião, mas hoje é muito difícil que o Inter acabe trazendo algum jogador. O que deve acontecer, por exemplo, o Inter não vender mais ninguém. Por exemplo, chega uma oferta pelo Ricardo Matias, o Inter segura o Ricardo Matias, a menos que chegue nos 25 milhões de euros, aí fica muito difícil de segurar o jogador. Mas qualquer proposta abaixo do valor que o Inter quer hoje pelo Ricardo Matias, o Inter não vai topar fazer negócio. Então fica Ricardo Matias a primeira opção, depois Rafael Borré, e aí o garoto Raikkonen surge com uma terceira via agora para o ataque do Inter para ser o camisa 9, tá? Tem um grande ponto que eu quero falar aqui com vocês também sobre a questão de saída de jogadores, tá? A folha do Inter lá no início da temporada estava em torno de 14 milhões e meio de reais mensais. Com algumas saídas que teve lá do início da temporada até agora, o Inter hoje tem uma folha salarial na casa dos 11 milhões de reais, tá? Então uma economia de mais ou menos 3 milhões e meio de reais mensais. Isso é muita coisa, tá, gente? Saiu Wesley, saiu Valência, saiu outros jogadores que não seriam utilizados, próprio Ramon, aí tu pega Kaique Rocha, tu pega quem mais saiu? Diego Rosa, enfim. E o Inter tá tendo essa economia na reta final, até porque não passou em Libertadores e também não passou em Copa do Brasil, tá? Mas é bom a gente ressaltar isso aqui no vídeo de hoje, fechou? Quero saber de ti, o que tu achou dessa saída de Enner Valencia? Vai ser confirmada nas próximas horas, mas esse é o negócio que o Inter acabou topando fazer para que ficasse bom para todo mundo, tanto para Enner quanto para o Inter. E aí sim, ele vai rumo ao Pachuca do México, fechou? Beijo em vocês, tamo junto, até mais, tchau!